Tem Cruzeiro na semifinal da Sul-Americana. Foi com bem mais emoção do que o torcedor esperava, mas o dinizismo oficialmente começou. Cruzeiro já tinha vantagem de 2 gols no primeiro jogo contra o Libertad e tava com muito jeito de que a noite seria mais tranquila no Mineirão. A confiança tava lá em cima na chegada ao Mineirão. Eu acredito muito na vitória do Cruzeiro hoje. Com certeza vai ser classificado. Não é possível, né? 2-0, mesmo placar de ida. Para vantagem, né? É 3-0 hoje, sem choro. E não é que esses 3-0 acabaram pintando no placar agregado? Com outro gol de Caio Jorge, logo aos 12 minutos de jogo. Fico feliz em estar contribuindo, fazendo gols com essa camisa. Agradecer meus companheiros também, porque quando a fase não estava boa, eles estavam comigo. Começo de trabalho super na paz pro estreante Fernando Diniz. Eu deixei os jogadores muito à vontade. Eu acho que o jogo de hoje tem muito mais a ver com o trabalho prévio que tinha aqui do que com a minha chegada. Mas paz, com o Diniz na beira do gramado, dura pouco. Olha aí o estilão, energia do treinador. É que o Diniz é um ser humano extraordinário, né? Um paizão assim intenso. O Cruzeiro teve chance de aumentar o placar. Quase, hein, Lautaro Dias? A gente criou muita chance. Podia ter feito mais gols, o placar ficar um pouquinho mais folgado. Perdeu muito gol. Na frente do gol perdeu demais. Aí deu mole. Só que aquela conversa de jogo fácil, de placar dilatado, goleada, jogo internacional valendo vaga em semifinal, não é bem assim, não. Jogo fácil numa situação de quarto final de Sul-Americana. Desculpa decepcionar os torcedores que você entrevistou, mas é muito difícil, né? E esse lance do Lucas Romero teve interferência direta no que se viu no segundo tempo. O volante com 5 minutos de jogo já estava amarelado. Foi horrível a partida. Já continuou essa história que ficou dramática no segundo tempo, porque olha só, o número de finalizações no gol. 5 finalizações do Cruzeiro e do Libertad 15. O Libertad teve 3 vezes mais chances do que o Cruzeiro no jogo. E aí o Cássio teve que trabalhar. Mas repara nas expressões dos jogadores. Alguém explica isso aí pra gente? Todo mundo estava jogando muito bem, mas no segundo tempo não foi tão bem quanto no primeiro tempo. Foi horrível a partida. Horrível. Olha, o Cruzeiro podia ter jogado mais, mas tá bom, ganhamos. E não é que o Diniz precisou lembrar a turma disso no vestiário. Levamos uma bronca ali porque todo mundo chegou quieto, sem comemorar. E ele chegou e falando, bota a música, a gente classificou. E ele tá certo, né? Quando a gente se cobra tanto quando as coisas não acontecem bem, quando consegue uma classificação assim e levar o Cruzeiro na semifinal, tem que comemorar mesmo. Mas a autocobrança, de fato, tinha motivo. Eu queria cozinhar mais, meu patrão bem, e todo mundo que estava acompanhando, mas vamos, né? O jogo foi mais difícil do que nós esperávamos, né? Muito por conta desse lance. Lucas Romero achou que ia ganhar a falta, mas colocou a mão na bola e acabou levando foi o cartão vermelho. Cruzeiro com 1 a menos em campo. E aí, meu amigo... O jogo ficou bem complicado. De fato, a expulsão mudou muito o que era o jogo. Sai aquele jogo ofensivo do primeiro tempo. Entra a pressão do Libertad. Com direito à bola na trave. Raspando no travessão. E o gol de empate do lendário e quarentão atacante Roque Santa Cruz. E como aquele medo de eles se até virarem, né? E te falar, só não virou porque o pé esquerdo do Cássio operou. Foi um milagre, tá? Foi o que deu pra fazer, jogar a perna, mas graças a Deus ali deu tudo certo. 1 a 1. E o Cruzeiro tá classificado por quê mesmo, amiguinho? Ele ganhou porque na última partida ele tinha ganhado. Então ele foi o campeão dessa rodada. Então foi só isso que eu entendi. Impossível ficar mais claro que isso. 0! O pé do Cássio brilhou ali naquela defesa. E aqui, gente, convenhamos, Caio Jorge tá grandão também, ó.
3 gols nas últimas 3 partidas. Já tinha feito um no jogo de ida na Sula lá no Paraguai e ontem deixou dele também. Um lance muito rápido assim, né? Eu tava no lado direito, fiz um belíssimo cruzamento e eu consegui cabecear como um centroavante deve cabecear. Gente, ó, e final de semana virando a chavinha de Brasileirão. Cruzeiro tem o Vasco no Mineirão, domingo com transmissão do Premier. E amanhã o Atlético enfrenta o Palmeiras lá em São Paulo. Então vamos lá pra Cidade do Galo, que a Bonucci já... 2-0 pro Cruzeiro, 2-0 pro Cruzeiro. Ó, e agora já vamos, Hugão, começar as repercussões. O que o Diniz está avaliando dessa partida e também sobre a expulsão do Romero? De fato, a expulsão mudou muito o que era o jogo. Eu gostei da equipe na parte de construção. Se eu fosse falar um pecado que a gente teve, que a gente criou muita chance e podia ter feito mais gols, o placar ficar um pouquinho mais folgado. Depois da expulsão, ia ficar difícil por conta da característica que o jogo já estava, porque eles já tinham feito isso no Paraguai, de colocar 2 centroavantes altos. Então, para você sustentar com o jogador a menos, a bola aérea ia ficar mais difícil. Então, a gente não conseguia subir muito a marcação, tivemos que marcar num bloco mais baixo, então o jogo mudou muito a característica. Mas eu também gostei da equipe, conseguiu se ajustar da maneira que dava e foi uma classificação merecida. Ó, da gente da bancada aqui, quem fardou, colocou chuteira, foi campeão pelo Cruzeiro, foi o Ronaldão. Então ele vai entender o que eu vou falar. Vou julgar o Romero, não. Não vou crucificar o Romero de jeito nenhum, porque é um jogador com ímpeto. Não tem como eu pedir para ele mudar a característica e o jeito dele jogar. Todo dividido, o Romero chega junto mesmo. Ele tá naquele espírito do jogo ali. Ele deixa mesmo aquecer mesmo a partida. Ele entra mesmo naquele calor do jogo ali. Então, às vezes, ele até esqueceu que tinha cartão amarelo e acabou acontecendo a situação da expulsão. Não vou julgar o Romero, valorizar a classificação agora e partir para cima. O Ronaldo pode falar muito melhor do que isso, meu amigo. Tem jogador que tem esse ímpeto. Tem jogador que é assim mesmo, que é raçudo e tal. Não tem como pedir pro cara falar assim, ó, dá uma baixadinha na frequência. O cara não vai fazer isso. Eu prefiro o Romero, a gente classificado, e ele se entregando e se doando em campo ao máximo, do que de repente a gente tá aqui falando que fez corpo mole e tal e etc. Então vou dar uma passada de pano pro Romero hoje. O legal é que o Cruzeiro classificou, senão o discurso hoje seria outro. Imagine se o Libertad consegue vencer. O Romero hoje está sendo destruído por todo mundo. A verdade é que eu entendo perfeitamente, dentro de campo a adrenalina está alta, mas o jogador precisa ter essa consciência, sabe? Eu estou com cartão e qualquer jogada mais, vamos dizer assim, mais forte que eu entrar, eu posso ser expulso. O Romero poderia ter prejudicado o Cruzeiro ontem, sim, senhor. Opiniões que divergem, quem continua respeitando a opinião do Ronaldão nesse ponto. Mas o meu ponto vai ser esse, valorizar a classificação e dar uma passada de pano pro Romero, sim, que é nosso principal jogador da volância. Então, meu amigo, desculpa, mas se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais, vou discordar de você e continuar aí defendendo o Romero e valorizar a classificação do Cruzeiro. Aí eu comento sobre o segundo tempo, que foi um outro jogo totalmente diferente. Você jogou no Cruzeiro, quem também jogou, eu preciso dar os parabéns aqui hoje, é Paulo Roberto Costa, que depois jogou do lado de cá e falou assim, eu sei que treino. Depois de uma grande classificação do Cruzeiro, o atleticano fica empolgado para comentar sobre o Cruzeiro, o Fael não faria diferente disso. Vou valorizar também 2 ídolos atleticanos que só tem título aqui no Cruzeiro, que é o Luizinho, que fica muito bravo quando eu falo sobre isso, já mandou um recado, inclusive, fala para esse menino parar de falar isso, e Éder Aleixo. Obrigado pelo título de Copa do Brasil, que o Fael vivo não vai ver o Atlético passar no Cruzeiro. Roberto. Obrigado, gente. Abraço, Paulo Roberto. Campeão da Copa do Brasil também, viu? Obrigado, abraço pra vocês. Daqui a pouquinho o Fael, o Gão e o Ronaldo vão escalar as equipes pro fim. Você tem informações aí sobre a próxima partida do Cruzeiro? Vamos lá, boa tarde a você, a bancada democrática, aqui acompanha o Lateral do Esporte. O Cruzeiro, obviamente, até pela proximidade do jogo, né, em relação ao Libertad, agora pro Vasco, não divulgou a venda de ingresso, a parcial de venda de ingresso, mas a gente sabe que, obviamente, o torcedor do Cruzeiro estará aqui no Mineirão em bom público para o time voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Essa partida vai ser comandada pelo Matheus Candançan, lá de São Paulo, árbitro paulista, até que não vai ter também o Fernando Diniz. E aí eu explico, muita gente pode perguntar, mas por que, Vitor? O Fernando Diniz não vai estar no jogo? É porque é o seguinte, ele recebeu 2 cartões amarelos e logo depois foi expulso quando ele treinava o Fluminense na última partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Então ele vai ter que cumprir suspensão nesse jogo agora contra o Vasco. O Cruzeiro tenta o efeito suspensivo, mas pode ser que não consiga, e aí o Fernando Diniz vai ter que ficar aqui
na tribuna acompanhando a partida do lado de fora. Se realmente o Cruzeiro não conseguir o efeito suspensivo, o Eduardo Barros, auxiliar técnico, homem de confiança do Fernando Diniz, vai comandar a equipe à beira do gramado. Bel. Maravilha. Vitinho, daqui a pouco eu te chamo com mais informações. Comentário breve aí, Hugão? Ô, Bel, Diniz, ele vai ter um tempinho, né? Pelo menos até o jogo do Vasco, para pelo menos começar a colocar um pouco da metodologia. Mas vai demorar um pouco para a gente ver 100% do pensamento dele e filosofia de trabalho aplicado no time do Cruzeiro. Então, nesse caso, a gente tem que falar mesmo. Cadinho de paciência aí, viu? Cadinho de paciência. Mas a filosofia do Diniz todo mundo já conhece, é loucura uma atrás da outra. Né? Porque, como o Gão já falou, a primeira partida ontem, o Gão já precisou marcar o cardiologista, imagina o resto do ano. Mas quando chegar o primeiro áudio do Pedrinho pra ele, como é que ele vai reagir? Aí vai ser... Nossa, ele tá até Mas sem eu voz. percebo, desculpa, tá, Ronaldo? Mas eu percebo que sua geração, e a geração que o Diniz também jogou naquela época... Era chato, viu? Tem um pouco... Não, mas vocês têm um pouco meio de rancinho do Diniz pelo estilo dele de jogo. Não. Eu vejo a galera... É com muito respeito que eu falo. Eu vejo que a galera meio que critica, sabe, o estilo. Eu vejo o Lucha criticar. Eu vejo a galera daquela época criticar bastante esse estilo de jogo, assim. Não sei por quê, né? Mas vocês eram muito desse jogo de toque de bola, de domínio, de posse de bola. Não sei por quê, mas eu percebo que vocês têm meio que uma... Sabe? Pode Posso falar? estar errado. Pode. A gente não tem, pelo contrário, né? Eu acho bonito o time de Diniz jogar, eu acho bonito, né? Todo mundo tocando atrás, de vez em quando rouba a bola, vai lá, faz gol contra o Diniz. Ele é meio louco, essa que é a grande verdade. Eu acho que o futebol ele pode ser um pouco mais cauteloso, não há necessidade de ele ser como ele é. O tempo todo querer isso, é isso que eu falo. Tem hora que você tem que dar o chutão pra frente, entendeu? Não é retrato disso. Hã? O Milito era exposto, era bonito, mas tem uma hora que ele precisou então, assim, colocar os pés no chão. Ele mesmo por ter jogado, eu acho legal, mas tem hora que ele tem que também deixar o pessoal ali resolver, porque senão é o que acontece com o Gão, vai pro cardiologista. Aí não tem jeito, né? Estamos de volta. E agora, Hugão, vamos ver se o torcedor celeste também passou pelo teste que você passou cardíaco. Cruzeiro e Libertad com 2-0 já no agregado. É bom começar o jogo assim, né? Com certeza. Uma coisa é certeza. Vai jogar o time pra frente. Cruzeiro vai parar de ficar só na defensiva e é ataque. Eu quero falar essa questão aí de mandar pro goleiro aí. Uma coisa que eu tomei birra do Diniz foi isso, viu? Porque mesmo o cara nem chegou ainda, rapaz. Mas o jogo dele é esse e ele falou que não vai mudar. Mas o Cássio não sabe já com o pé, não. Cássio, chuta a bola pra frente, meu filho. Senão não tá mais com 2-0 de vantagem. Não, garantir a classificação. Eu tive que parar aqui, velho. O que é isso, meu filho? Tá rolando. É o Ratiano Twins. É só acessar no Instagram lá. Tá rolando, viu? Tem nome? Tem. Terezinha de Jesus. Pode clicar lá. A Terezinha de Jesus e o Cristiano. Imagina que vai ser o que nesse jogo? Tipo 6-0 Cruzeiro, né? Rapaz, só tem maluco nessa torcida. Ô, gente, ó, a galera tá confiante. Vamos ver como é que vai ser o jogo. Vambora. Em campo, o Cruzeiro não teve essa facilidade toda. Até saiu na frente com gol de Caio Jorge de cabeça, depois de um belo cruzamento do Marlon. Na segunda etapa, o time celeste recuou, perdeu o volante Lucas Romero expulso e viu o Libertad empatar com o Roque Santa Cruz. Aliás, o atacante do time paraguaio quase fez o segundo, mas a bola pegou na trave. Com o empate, o Cruzeiro avança porque venceu por 2-0 na ida. Agora é o Lanús da Argentina na semifinal. O primeiro jogo aqui no Mineirão e a volta na Argentina. As datas ainda não foram definidas, mas os jogos serão nas semanas dos dias 23 e 30 de outubro. Vinha trabalhando firme quando a fase não estava boa, mas com muita dedicação. A fase boa chegou, meus companheiros vêm me ajudando muito, minha família também. E hoje eu fui coroado com um belo gol ali, com assistência linda do Marlon. E a tendência é só evoluir. Essa fase da Sul-Americana não tem facilidade. Não é porque ganhou de 2-0 lá que ia ser um jogo fácil aqui. E a gente lutou, trabalhou. Acho que o primeiro tempo, de repente, poderia ter criou chances para fazer o segundo. Não conseguiu, depois perdeu um jogador. Acabou tomando o gol, mas conseguimos defender, cara. É passar de fase. Nosso objetivo era para chegar na semifinal e a gente conseguiu. Então, sai muito feliz. Maravilha. Daqui a pouquinho o Gão vai ter todo o tempo também para analisar essa partida. E agora, logo depois dessa matéria, eu vou ter mais informações do Cruzeiro. É isso, vamos lá para falar desse jogo contra o Vasco então, Bel. Assim como foi no comecinho da semana, o Fernando Diniz não vai ter muito tempo para treinar o time
para esse jogo, para esse compromisso aqui no fim de semana. Olha só como que ficou apertado. Ele tem hoje regenerativo com quem foi titular no jogo contra a equipe do Libertad e quem não jogou treino com bola. Amanhã é o único dia de treino mesmo com todo o grupo que ele vai ter para preparar a equipe para o jogo contra o Vasco. Então você imagina como vai ser corrido. Lembrando que para essa partida ele ganha o retorno do volante Matheus Henrique, que foi suspenso, que cumpriu suspensão, na verdade, contra a equipe do Cuiabá, mas perdeu o João Marcelo, zagueiro expulso, na última partida. Então a dupla de zaga vai ser formada por Zé Ivaldo e Vidjalba, a mesma que foi do jogo de ontem. Então acho que entrosamento quanto a esses dois não é problema para o jogo contra o Vasco, meu. Agora, Vitinho, tá liberado para vir fazer o podcast no Portal Uai, logo mais 13 horas, logo depois do Alterosa Esporte. E o Hugão vai escalar o time celeste. Ô, Bel, o time que foi para campo ontem também, não foi só a dupla de defesa, né? Com Cássio, Zé Ivaldo, Vidjalba, William, Lucas Romero e Marlon. Teremos aqui o Matheus Henrique, o Matheus Pereira, Lautaro Dias, Veron e Caio Jorge. E aí é o Barros que vai para o banco para substituir o Fernando Diniz. Como já falamos, foi expulso no último jogo dele com o Fluminense. Mas a verdade é a seguinte: eu acho até que o Diniz vai ter um tempinho já para começar a colocar mais o pensamento dele, mesmo tendo só a equipe para treinar amanhã, porque hoje foi o regenerativo por causa do jogo de ontem, né, Bel?